Oi, bem-vindo a esse canal recentemente criado. Hoje, pra quem já me segue, já lê meu blog, sabe um pouco da minha história, né? Mas eu vou compartilhar aqui como foi o meu diagnóstico, porque é uma patologia que é rara, né, por ser recessiva. Então, e assim, o maior problema da ataxia de Friedreich é porque muita gente tem um diagnóstico errôneo. Então, acaba assim, quando você fala com a pessoa que tem ataxia de Friedreich, se ela tiver tido esse diagnóstico de primeira, nossa, parabéns a ela. Porque assim, é difícil. A maioria das pessoas que você conversa tiveram o diagnóstico errado. Porque assim, muitos médicos não sabem e acaba sendo uma coisa que muita gente desconhece, né? Eu fui uma criança e pré-adolescente muito ativa. Então eu jogava tênis, eu dançava, eu fazia natação. Então a gente não sonhava assim, não tem ninguém na nossa família. Eu sou a única que tem esse diagnóstico, graças a Deus. E eu tenho duas irmãs, né, mais velhas. Então a gente não imaginava. E só que quando eu mudei para esse colégio, eu comecei a sofrer muito bullying mesmo. E aí eu assim não contava pra ninguém o que estava acontecendo, né? Tipo, meus pais não sonhavam, minhas irmãs também não. Aí o que aconteceu? Eu tinha uma matéria que era com a psicóloga do colégio. Eu não lembro qual era o nome da matéria, mas teve uma hora que eu fui e pedi pra ir ao banheiro. E eu desequilibrei na frente dessa mulher. E aí ela desesperou, né? Tipo, mano, essa menina está usando drogas. E aí, velho, ela me chamou na sala dela, toda preocupada, tipo, o que você usou, garota? Você tá bêbada, tipo, você usou uma droga? E aí ficou pedindo pra eu andar em linha reta e não deu certo. E aí até foi uma amiga minha me defender lá, tipo, velho, ela é assim mesmo, ela não usou nada. Então foi um drama, isso. E só que aí ela foi e ligou para os meus pais, né? E aí então, falou o que estava acontecendo, que eu não estava andando reto, que eu desequilibrei, né? Pra gente pesquisar o que era e comunicar o colégio. E aí, com isso, a gente começou a pesquisar. E o primeiro médico que eu fui um ortopedista. E aí ele foi e me deu um diagnóstico errado, porque meus pés, eles são cavos. E eu tenho uma tendência a andar muitas vezes com o dedão pra cima. E aí o médico falou, nossa, você tá desequilibrando por causa dos seus pés, né?
que essa tendência de colocar o dedo pra cima, o dedão. Está te fazendo desequilibrar e cair, né? E você faz uma cirurgia neles e vai dar tudo certo, sabe? Você não vai desequilibrar mais. Então, foi esse o meu diagnóstico. Mas aí minha mãe achou muito estranho tudo aquilo, porque ela ficou, nossa, quando você era criança, você tinha um pé chato. Chato é o contrário de cavo. Chato é quando não tem nenhuma ondulação, sabe? O pé bem retinho, sabe? Ela ficou, pô, seu pé mudou, né? Então ela desconfiou, né? Daquilo. E aí ligou pro Hospital Sara Kubitschek. E aí falou os meus sintomas e eles se interessaram em chamar. E aí eu fui pra lá, pouco tempo depois eles me chamaram, que eu fiz muitos exames mesmo, gente. Eles me viraram assim, nossa, de cabeça pra baixo, pra descobrir o que eu tinha. E aí teve um dia que eu fiz um exame que era de sangue, que era pra ver se eu tinha alguma patologia genética, né? Que era o exame do cariótipo, né? E aí eles me chamaram tempo depois pra me dar um diagnóstico. Só que aí o médico que me deu um diagnóstico, acho que ele nunca tinha dado um diagnóstico pra ninguém. Sabe, eu acho que não estava muito preparado. E aí ele não explicou muito bem. Naquela época não era uma época que tinha smartphone. Sim, gente. Não tinha smartphone. E ele falou assim, pô, então, você tem a doença de Friedreich. Eu acho que ele falou na época, doença de Friedreich, em vez de ataxia. E aí a gente ficou, hã? Tipo, eu tava com a minha mãe, né? A gente, tipo, véi, que é isso? Porque a gente é isso, a gente não conhecia ninguém que tinha isso, eu nunca tinha ouvido falar. E aí ele ficou, então, seus pais são primos? Porque seria uma coisa mais normal, né? Ter uma ataxia de Friedreich quando seus pais são primos. Tipo, porque uma patologia que é genética, só que é recessiva. Então os dois lados tem que ter, sabe? Então não é muito fácil a pessoa ter o diagnóstico. Tem outras ataxias que são dominantes, então é um pouco mais fácil. Mas se a pessoa, pra ela ter ataxia de Friedreich, ela tem que ser azinho. Depois eu faço um vídeo de genética. E aí no caso, a gente nunca tinha ouvido falar. Minha mãe perguntou se era degenerativo. Eu acho que na época eu não sabia o que era isso. E aí ele falou que sim, mas ele não explicou muito bem, sabe? E meus pais não são primos, então, como a gente nunca tinha ouvido falar, ele foi, escreveu no papelzinho e me deu. E aí eu fiquei, pô, tá, quando eu chegar em casa, eu pesquiso, né? O que é isso? Só que é muito louco, assim, no dia
nessa hora eu fiquei meio aliviada, sabe? De tipo, pô, finalmente eu sei o que eu tenho, eu sei que eu não sou normal, eu sabia, não era possível, sabe? E aí, é... e aí eu cheguei em casa, né? Tempo sem smartphone, que a gente não podia chegar no caminho e já ir pesquisando. Aí eu cheguei em casa e fui procurar o que era, né? E aí eu li coisas bem pesadas na época. E era uma época que, tipo, não tinha muitas redes sociais, né? Não tinha muita gente falando sobre isso. Então, acabava que tinha, assim, um diagnóstico super pesado que eu que assim, e aí eu lembro que era, com tantos anos a pessoa vai para cadeira de rodas, com tantos anos a pessoa tem problema cardíaco, tantos anos a pessoa vai morrer. E aí eu fiquei, nossa, realmente, que bosta. Mas aí eu fiquei muito mal mesmo. É, e aí muda muito a pessoa, né? Porque você descobrir uma coisa assim, quando, quando você tem 15 anos, você tem um bando de decisão para tomar. E acabou que mudou muito. Decisões que eu tinha e meu modo de agir perante a vida. Acaba mudando bastante quando você descobre que você tem isso, tipo, tão novinha, que eu tinha 15 anos, né? Foi em 2007. E daí, pô. E aí. e Aí eu fiquei muito mal mesmo. E aí era essa época que, que era difícil o contato com outras pessoas diagnosticadas. Então eu não conheci ninguém, não podia conversar com ninguém sobre. E aí eu fiquei, pô, eu não quero conversar sobre isso. E aí foi quando eu decidi não conversar sobre isso. Então, muitas vezes minha mãe queria conversar sobre, ou então ela contava pra alguém que eu não queria, tipo, eu não queria conversar sobre, eu não queria contar para as pessoas. Então esse processo de aceitação é um pouco complicado também. Mas agora eu já tenho um pouquinho mais de 14 anos que eu fui diagnosticada. Sei que eu pareço um baby, mas estamos aí. Não tanto. E aí, aí foi isso, então. Muitas mudanças e eu descobri que a gente não pode viver sobre uma coisa que a gente lê na internet. Porque acaba que cada caso é um caso, sabe? Não dá pra gente medir que a progressão da doença vai ser igual pra todo mundo. Com tantos anos ela vai ter tal sintoma e tipo, isso não é real, sabe? Cada pessoa acaba desenvolvendo de um jeito e o meu, assim, eu sinto que não é muito rápido,
Sinto que é uma forma mais lenta. Eu não tenho nenhum problema cardíaco e graças a Deus. E tamo aí, né? E é isso.